descobrir esse valor de concentração de sacarose com essa técnica. Graficamente, você viria aqui, o valor que você leu aqui, ó. Traça uma linha paralela ao X, onde ela tocar nessa reta que você traçou, você simplesmente rebate aqui para baixo e leia aqui a concentração de sacarose, segundo essa curva padrão. É tudo isso. Outra o ganho aqui 5, mas já no BRICS e no índice de retração deu menor que 2,5. O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Mas, ainda falando de desvio angular aqui, então, uma maneira de determinar essa concentração é usando o gráfico. Você pode também usar a equação que esse gráfico te possibilita. Aqui você tem o quê? Alfa igual ao coeficiente angular vezes a concentração. Eu já ia escrever aqui. Coeficiente angular vezes a concentração mais um coeficiente linear. Esse é próximo de zero aqui, mas é uma equação do reto. Uma vez obtido esses valores de A e de B, para essa reta, você isola o C. C vai ser igual a alfa menos B sobre A. Você iria usar essa equação para calcular, agora não via gráfico, mas via equação, calcular aquele valor da concentração da solução. O alfa dela, né? Você leu aqui, alfa x, vou pegar aqui, com o B e o A, que a curva te deu, é a mesma coisa aqui, ou muito próximo do valor que você obteria pelo gráfico, traçando uma reta. Via gráfico ou via equação, você pode escolher. Tem outro parâmetro aqui, que é a relação dessa equação com a lei de Biot. Tem lá no roteiro de vocês, a lei de Biot é alfa igual a alfa de 20 vezes L vezes C. Compare essa equação com essa daqui. Concentração, concentração. Aqui só não tem coeficiente linear. Está informando que é nulo. De fato é muito pequeno o valor que vocês vão obter aqui. Aqui, nesse coeficiente angular que vocês obtiverem, vocês têm isso. Ela depende do caminho óptico. Por quê? Porque se aquele tubo for grande, vocês terão um número X de moléculas no caminho óptico. Se ele for menor, metade, por exemplo, metade das moléculas que vocês vão ter no caminho óptico. Então ele desvia mais ou menos conforme o número, a concentração afeta, mas mantendo isso aqui, mudando isso, também vai afetar. E esse aqui, que é chamado de constante de proporcionalidade, pode chamar, mas ele tem um nome específico, que é o poder rotatório óptico específico, nesse caso, da sacarose. Para a raia D da lâmpada, sobe mais valores tabelados a 20 graus Celsius. É inviável você criar tabelas para diferentes temperaturas. Haja papel. Essa é a equação da lei de Biot. Então, o que eu peço para vocês é pegarem aquele ar que o software deu quando você construiu essa figura, fez lá um fit linear, e comparem, igualem a esse alfa V20 L. O de vocês não será 20, é 25. Então, esse aqui você obteve via software. Esse daqui você anotou, que é 1,9 decímetro, tudo que foi usado. Então você pode estimar esse aqui, seria o alfa de 25.
Observem as unidades, se for comparar com o que tem na literatura. De repente é 66 e você calculou 660 ou 6,6, por exemplo. É questão da unidade utilizada, não é outra coisa não. Mas pode usar a unidade que vocês desejarem. Expressão da unidade eu entendo. Não precisa se lançar âncora na unidade ali. Estão libertos aí no sistema. Então, com a primeira variável dá para trabalhar bastante. E as outras duas, lembram que elas vão juntas, essas escalas? Uma vai e outra vai atrás? Então, vou fazer vocês façam o gráfico para ambas. Está um pouco caído aqui. Graus Briggs, graus B. Porcentagem e concentração. E outro índice de refração por concentração. 0 até 10. Né? O que é que vocês observaram ali? Quando era água, tinha dado 1,33 alguma coisa. 1,33, 28, né? Sim. Mas, quando vocês foram para 2,5, ele já deve ter dado um salto razoável. 36. 1,36. Isso, 1,36. Pensando naquilo ali, 36%. Ele deu um bom salto aqui. Mas já para terceira, ou seja, de 5, 7,5, 10, ele não pegou isso aqui, né? Ele não se manteve aqui nessa tendência. Ele pegou outro rumo. E aí dá para traçar uma reta aqui, ó, um fit linear. Sem envolver o ponto da água. Um meio de se fazer isso é construir a tabela lá no software sem o ponto da água. E aí construa a figura, faça o fit linear. Volta na tabela e insira o ponto da água. Ele vai aparecer aqui e aquela reta vai permanecer. Mas por que isso aqui ocorre? O mesmo perfil você observa aqui. Por que isso ocorre? A sua referência é a água pura. E aqui, ó, você tem, além da sacarose, você tem o fraxcopia, etanol. E vamos dizer assim, a concentração de etanol nessas outras é constante. A inclinação te dá sim o efeito sobre o índice de refração, né, do aumento da concentração de sacarose sobre aquela solução. Mas não é o valor aqui extrapolado, está longe do solvente de referência, que seria a água. Aqui seria, vamos pensar no solvente, aquela mistura de etanol e água correspondente ao solvente dessas soluções. Quanto por cento tem ali de etanol? Deixa eu ver se tem um rótulo. Não. E aí o que ocorreu quando vocês, aqui a solução de concentração desconhecida caiu aqui. E aqui você não tem aquele efeito. Aqui tem. Por que isso ocorre? Aí você comentou que o índice de refração ou graus Briggs da solução aqui ficou abaixo dessa. Então ele está, sei lá onde, por aqui. Se aqui você tem também esse perfil, ele está indo por aqui. Nesse caso aqui, a equação da reta não será útil para você determinar isso aqui. E nem o gráfico. Mas por que isso ocorre? Acabei de comentar. Hidroalcoólico. Vocês não tinha álcool? Álcool, etanol. Não, mas o soluções de concentração de não tinha álcool sim, não? Tinha etanol. Se não, daí
onde ele daria aqui ser função da concentração de sacarose, apenas. Mas ele tem água, tem etanol, tem sacarose. Mas essa técnica não é útil para o caso de vocês para determinar a concentração de sacarose. Caiu fora dessa curva. E ela tem etanol. Mas parece que tem menos etanol. Ou, quer dizer, você vai verificar, eu não olhei os pontos. Se ele caiu aqui, ele não é útil. Vamos rever essa parte aí. Se ele cair aqui, ele não é útil, essa técnica. Mas se cair aqui, aí você vai estimar. Se ficou na tendência aqui. Na tendência, que quer dizer é assim, não é olhando aqui. Você vai pegar um valor, se ele deu aqui, está fora do procedimento. Mas se ele deu aqui, por exemplo, então ele viria para a curva. Se fosse aqui, abaixo aqui, né? Então ele não ficaria na curva. Você não vai fazer isso aqui. Não serve. Então, se ele ficou abaixo daquela reta, extrapolando para a concentração zero, ficou abaixo, não é útil. Essa técnica é para determinar a concentração de sacarose naquela solução. Mas por que ocorre aqui e ali não? Aqui você tem o desvio angular da luz polarizada, que para interagir com a substância é necessário que essa substância tenha um centro quiral. O etanol não tem. Então ele não enxerga, entre aspas, ele não enxerga etanol. Ele só detecta a sacarose nessa nossa mistura. Então, variando a concentração de sacarose, ele está aumentando aqui nessa faixa linearmente, a partir aqui do ponto zero, que seria água pura. Se tivesse etanol aqui também, ficaria na mesma situação, não iria mudar. Então ela é seletiva, precisa do centro quiral. Já essa outra, graus Briggs, o índice da refração, que está atrelado, foi o que você comentou antes, é porcentagem total de sólidos dispersos. Foi ela. Então, não interessa o que tem ali, ele detecta. Mudou a composição. Ele não é nada seletivo, como aquele. Então, aqui você tem uma técnica, um sensor que poderia ser classificado como universal, serve para detectar qualquer substância, mudou a composição e detecta tem alguma coisa. Esse aqui não, esse aqui é mais seletivo, tem que ter um centro quiral. Lógico que não pode ser uma estrela arcênica, uma outra, mas detecta. Então aqui é seletivo, esse universal. Por isso que aqui você observa esse deslocamento e lá não. Se não tivesse etanol, você iria observar alguma coisa talvez paralela àquela ali, como fez, talvez paralela, mas deslocada aqui para baixo. Se eu não tivesse etanol, sem etanol, possivelmente